Bom, pessoal, coloquei então para a nossa gravação, né, para depois disponibilizar para aqueles colegas que não estão. Eu queria passar, antes de iniciar a aula, passar um recado para vocês a respeito dos trabalhos, tá? Então, o que acontece, pessoal? A maioria dos trabalhos eu recebi, tá? Eu só quero tirar algumas dúvidas, assim. Eu vou dizer o nome das pessoas que eu não anotei aqui. Não quer dizer que essa pessoa não tenha me enviado, tá? Pode acontecer da pessoa me enviou e eu acabei não anotando. Então, o nome que eu disser, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Que eu anoto ali. Eu tenho algumas dúvidas aqui de alguns alunos que eu acho que eu recebi, acabei recebendo e não tendo onde anotar, e aí não anotei, tá? Então, os nomes que eu disser são os nomes que eu não anotei ou que eu não recebi o trabalho. Tá? O trabalho encerrou no dia 25 de agosto. Vocês tinham até terça passada para mandar o trabalho, então a gente já passou do prazo, mas primeiro eu vou dizer os nomes. Bom, eu não recebi o trabalho, tá? Da Bruna, do Bruno, da Carolina, do Miguel, do Rafael Coelho e da Estela. Eu acho que alguns aqui eu devo ter recebido, porque eu acho que eu me lembro alguma coisa da Estela ter me mandado, mas eu acho que eu não anotei. Então, só me chama ali no WhatsApp que eu já vou olhar e já tiro essa dúvida, tá? Mas, repetindo, os trabalhos que eu não anotei, que eu não recebi, da Bruna, do Bruno, da Carolina, do Miguel, do Rafael Coelho e da Estela, tá? Quem realmente não me enviou, pessoal, desses nomes aqui não me enviou o trabalho, pode enviar até quarta-feira, tá? O trabalho valia 2 pontos. Até terça-feira lá da semana passada, o trabalho ficou valendo 2 pontos. Quem me enviar essa semana, entre hoje, amanhã e quarta, tem o trabalho avaliado em 1 ponto. Não quer dizer que vai ganhar 1 ponto, né? Vai depender da condição do trabalho. Então, vai valer a metade, mas já é alguma coisa, né? 50% da nota pode ser que ganhe, tá? Então, esses nomes que eu disse tem até quarta-feira para me mandar o trabalho valendo 50% da nota, tá? Valendo 1 ponto. Se algum desses nomes me mandou, me chama ali no WhatsApp que eu vou olhar, tá? Que aí eu já tiro a dúvida. Que pode acontecer de eu não ter anotado na hora, não ter uma caneta e acaba passando, porque foram muitos trabalhos. Todas as turmas me mandaram trabalho pelo WhatsApp. Então, imagina do quarto ao 9º ano, né? 2 turmas de cada me mandando trabalho. Bom, pessoal, hoje a gente vai retomar alguns tópicos que a gente viu nesse segundo trimestre, tá? Porque é a nossa última aula antes da nossa avaliação, tá? A gente tem, então, uma avaliação em 18 de setembro, mas vocês já iniciam em período avaliativo no dia 10 de setembro, pelo que eu me lembro, assim, de cabeça, tá? Então, a partir de 10 de setembro, vocês passam a não ter as nossas aulas, né, online, e realizar as avaliações na plataforma. A nossa avaliação de inglês ficou para 18 de setembro, né? Então, é uma das últimas, vocês têm a semana que vem, toda a outra, para depois realizar a nossa avaliação de inglês, tá? Então, a nossa ficou para 18 de setembro. Isso mesmo. Vocês têm toda semana que vem, mais um pedacinho da outra, tá? E aí, então, eu vou retomar só alguns tópicos, eu acho que a gente trabalhou bastante exercícios durante todo o desenvolvimento do conteúdo, então vou relembrá-los de alguns pontos importantes. Que pontos são esses que eu acredito que são mais importantes do conteúdo de vocês? É trabalhar o passado, o simple past, na oposição com present perfect, que foi o que a gente trabalhou ainda lá no livro 1, no finalzinho do livro 1, e agora trazer para vocês relembrar as condicionais que a gente viu, tá? Então, acho que esses 3 elementos são elementos-chave para a realização da prova de vocês, tá? Outro conteúdo que a gente viu ali foi os Lincoln Words, aquelas conjunções, mas que eu também não acredito que essa seja a grande dificuldade. Acho que esses 3 pontos que eu falei de simple past, present perfect e as condições
conditionals são os 3 carros-chefes da avaliação de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês notam já que eu já estou cansada, porque eu vim agora de outra aula, 45 minutos também falando sem parar, sozinha. Então, já tá me faltando ar de novo. Então, peço a compreensão aí de vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui os meus slides, que agora resolveram não aparecer. Olha só que legal. Agora vai aparecer. Acho que até já abriu, na verdade. Ó, turma, então, o que eu separei aqui para nós, para revisão, tá? Para a gente conversar. Essa revisão eu posso mandar ali para vocês, tá? Caso vocês achem que vai ajudar vocês nos estudos. O que eu separei aqui para a gente relembrar? A utilização do Simple Past, tá, pessoal? Essa utilização do Simple Past, a gente trabalhou ainda lá no caderno 1, tá? Eu tenho aqui o caderno 1. A gente trabalhou com a última unidade, Experiencing the Past, que a gente relembrou verbo regular, verbo irregular, né, do passado, tá? Então, o que acontece? O passado é aquela utilização que a gente tem de um tempo verbal de coisas que ficou para trás, tá? Que aconteceram em um determinado momento anterior ao que está acontecendo agora, né? Então, ficou lá atrás, é o nosso passado simples, tá? Subentende-se que essa ação, ela não vai acontecer de novo, é um passado, o que eu fiz ontem, o que eu fiz ano passado, o que eu fiz na semana passada. Então, a gente utiliza o Simple Past para falar sobre o passado de uma forma geral, para indicar aquilo que ficou lá atrás, utilizando uma data específica ou uma ação pontual que já foi completa, tá? O Simple Past, pessoal, ele se divide em 2 categorias. A gente trabalha com verbo regular e verbo irregular. E foi isso que vocês viram lá na unidade 4 do livro 1, na página 190 e 191. Vocês tinham algumas tabelas onde vocês completaram com verbos regulares e irregulares, tá? Pessoal, o Simple Past, ele utiliza esse verbo regular e irregular quando a frase está na afirmativa, tá? Quando a frase é afirmativa, sim, eu devo tomar esse cuidado. Se o verbo é regular ou o verbo é irregular. Se a frase é negativa e interrogativa, ou interrogativa, eu utilizo o meu auxiliar do passado, que no caso é o did, tá? Mas vamos por partes aqui. Eu tenho um exemplo. I bought a house. Eu comprei uma casa. É o verbo to buy, né? Então, eu sempre dou uma dica para o pessoal que quando ele vai fazer um exercício de Simple Past, ele tem uma tabela de verbo irregular ao lado. Eu já mandei, eu acho, para vocês no grupo. Se eu não mandei, vocês podem me lembrar, porque eu tenho ela em PDF. Eu posso mandar para vocês novamente, tá? E vocês terem essa tabela na hora que vai fazer a prova. Por quê? Porque se eu tenho que completar um exercício no passado, tá? Com os verbos no passado, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se esse verbo é irregular. Se esse verbo é irregular, ele já está ali, ou seja, a resposta do meu exercício já está na tabela de vocês, tá? Agora, se eu olhei na minha tabela e o verbo não está ali, ele é um verbo regular. E aí eu tenho umas 4 regrinhas que eu devo tomar cuidado na hora de pegar um verbo e fazer ele no passado, né? Um verbo regular, trazer ele para o passado. Esses 2 casos que eu coloquei aqui para vocês são verbos irregulares, que se eu colocasse para vocês completarem, vocês já teriam a resposta na tabela de vocês, porque o bought, então, é o passado do verbo buy, e o went é o passado do verbo go, tá? Tudo isso indica ações que aconteceram no passado. I bought a house, eu comprei uma casa, eu comprei no passado,
tá? I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem, tá? Então, ficou lá atrás. Aqui, pessoal, a gente tem a utilização do present perfect, tá? Se vocês quiserem, daqui a pouco eu já retomo as regras do simple past para os verbos regulares. Eu já passo aqui agora para vocês, tá? Present perfect, pessoal, ele é um pouquinho diferente do passado. Como o nome diz, ele é usado para falar de algo que ocorreu no passado, mas que pode ter ainda alguma relação com o presente, tá? Então, ele utiliza algumas regras do passado, ele pode ter sido uma ação que aconteceu num passado próximo, há um pouco tempo, mas ele pode sim ter uma relação com o presente, tá? E aí vocês vão ver que amanhã e na semana que vem vai abrir exercícios para vocês fazerem justamente completar frases do estilo que possa aparecer na prova. Tipo, ler a frase e completar ou com passado ou com present perfect, tá? E como assim o present perfect pode me trazer uma relação com o presente? Porque o present perfect, ele pode ser algo que a gente acabou de fazer, tá? Então, como acabamos de fazer agora há pouco, há 5, 10, 15 minutos atrás, ele é um passado, mas ele é um passado recente. Então, a gente utiliza o present perfect, tá? Pode ser algo que fizemos há algum tempo atrás, mas as consequências dessa ação resultem no presente, ou podem ser também perguntas de algo que já foi feito alguma vez na vida. E foi o que a gente trabalhou lá ainda no primeiro caderno, quando a gente entrou na unidade 3 com present perfect, tá? Isso lá no primeiro caderno. A gente usou a expressão have you ever, ou seja, você já fez, né? Você já fez algo que eu comentei para vocês que é uma expressão que a gente utiliza para coisas incomuns, né? Então, para experiências no passado, tá? Então, aqui qual é a diferença principal entre simple past e present perfect? Simple past é aquela ação do passado. Passado simples, ações que eu realizei lá no passado, em um determinado momento, em um determinado tempo da minha vida. Present perfect eu posso utilizar para um passado recente, um passado próximo, para falar sobre alguma experiência que tem uma consequência no presente, que tem uma relação com o presente, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar na frase isso, se é um passado que ficou, se tem uma marca que aconteceu no passado, ou é um passado que pode acontecer de novo, que tem uma relação com o presente, que a gente acabou de realizar, tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos para vocês tentarem, para a gente conversar a respeito. Algumas frases, né? Por exemplo, I played soccer last week. Eu joguei futebol na última semana, na semana passada. A frase está certa, porque se eu tenho essa expressão de last week, a frase correta eu uso simple past. Simple past, o verbo play é um verbo regular que termina em Y e vem precedido de vogal. Então, eu só vou adicionar o ED, tá? Agora, esta aqui. I have played soccer last week. Eu joguei futebol na semana passada. A tradução para o português ficou a mesma, mas a estrutura da frase está errada. Porque se eu tenho uma marca de tempo, eu não posso utilizar o present perfect. Eu não posso utilizar o have played. Esse have não existe. É só o played, como está no primeiro exemplo, tá? Ou, por exemplo, outra frase aqui. I lived in Canada for 10 years. Eu morei no Canadá por 10 anos. Frase correta com simple past, não indica relação com presente. Temos a nuance que a pessoa não mora mais no Canadá. Ela morou no Canadá por 10 anos. Nunca mais, não está mais morando. Agora, se eu morei no Canadá e eu ainda estou morando no Canadá, eu tenho reflexo dessa ação no presente. No momento que eu tenho um reflexo dessa ação no presente, eu devo usar o present perfect. Ou seja, I have lived in Canada for 10 years. Eu moro ou eu tenho morado no Canadá há 10 anos. Ou seja, muda, tá? As duas frases estão corretas, mas a primeira indica que eu morei no Canadá e não estou mais morando no Canadá. A segunda
me indica que eu tenho morado há 10 anos no Canadá, ou seja, eu ainda estou morando lá. Então, por isso eu fiz a utilização do present perfect aqui, ok? Pessoal, frase no passado, interrogativa. Did you watch that movie? Você já assistiu? Você assistiu aquele filme? Frase correta, porque é uma frase no passado, dá nuance que o filme não pode mais ser assistido, ou pelo menos a situação que está se referindo, ela é usada de um contexto de um filme que você assistiu ontem. Esse that refere-se àquele filme, né? Então, um filme que está no passado. Did you watch that movie? Você assistiu aquele filme? Tá? Agora aqui. Have you watched that movie? Frase correta também, porque o present perfect dá essa nuance da pessoa ainda pode ter assistido, ou se você ainda pode vir a assistir. Ao perguntar se alguém já fez determinada coisa na vida, é muito comum a gente usar o present perfect, porque indica aquela ação do have you ever, ou seja, have you watched, você já assistiu aquele filme em algum momento da sua vida, tá? Então, as duas aqui também estão corretas, tá? Bom, em geral, o advérbio, a gente tem alguns advérbios que a gente trabalha com present perfect, que é o ever, né, que pode ser traduzido como já ou alguma vez, ou como aquela frase que eu já falei algumas vezes nesse período da revisão. Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Have you ever had Chinese food? Você já comeu comida chinesa? Aí você tem que tomar cuidado esse have e had na mesma frase, porque em algum momento pode aparecer, e vocês vão ver nos exercícios que eu mandei para vocês, que vai aparecer no sentido de ter que preencher uma frase no present perfect e trazer para a refeição. Então, entra como auxiliar do present perfect, que no caso have, e o had eu trago para o passado, porque é o passado do have breakfast, do have dinner, have a lunch, tá? Então, tem que tomar cuidado quando a gente tem, assim, que preencher com have no present perfect, porque vocês vão ter os dois, tá? Bom, eu vou parar um pouquinho só para, eu acho que, aprofundar um pouquinho mais a parte do passado e do present perfect aqui para vocês, tá? Não pretendia, mas eu acho que ficou mais vaga a explicação aqui. Então, pessoal, vou colocar e depois eu mando tudo isso aí para vocês, tá? Simple past, né? Simple past. Vou tentar dividir aqui para ficar tranquilo. Se não enxergarem ou ficar ruim, não se preocupem que vocês vão receber ele no grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aqui. Ali, vamos ver, tá? Simple past divide-se em verbos irregulares, que aí vocês vão consultar a tabela de vocês, né? E os verbos regulares. Verbos regulares que terminam com e, eu vou acrescentar o d, como por exemplo, like it, verbo gostar. Verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, mas eles são monossilábicos, eles são verbos curtos, eu não consigo dividir. Ou a sílaba mais forte está na última, eu vou dobrar a última consoante e vou adicionar o ed. Ou seja, stopped, por exemplo. O verbo stop, no passado, stopped, ok? Consoante mais y, eu vou trocar o y por ied. Vogal mais y, eu vou, então, apenas acrescentar o ed. Lembrando que o simple past eu uso no passado para trazer uma marca do passado. Ficou para trás, como yesterday, last year, last week e assim por diante, tá? Present perfect.
passado com reflexo no presente. Como que é a estrutura desse present perfect? Eu vou usar o meu subject, o meu sujeito, mais o have ou o has. Para quando que eu utilizo o has? Para he, she e it. Mais o verbo no past participle, que é aquela terceira coluna de vocês, tá? Aqui ficou ruim, mas eu vou botar só o pipi que fica mais fácil. Mais o verbo no past participle, ok? Verbo no past participle, se o meu verbo for irregular, ele vai estar lá na tabela. Se o meu verbo for regular, eu aplico as mesmas regras do simple past, tá? Advérbios que podem aparecer em frases que tenham, então, present perfect, como for, que a gente viu, since, ok? Então, por um determinado tempo, desde um determinado tempo, tá? Ou seja, eu tenho um passado com reflexo no presente, ou para falar sobre uma experiência, né? Que a gente também tratou, e eu tenho que ver o meu sujeito, have ou has. O has eu utilizo só no he, she ou it, mais o past participle, ok? Na negativa e na interrogativa, aqui eu tenho o auxiliar did, tá? E aqui na negativa ou na interrogativa, eu tenho auxiliar have ou has, tá? Lembrando que quando eu utilizo o auxiliar na negativa ou na interrogativa, o verbo que vem acompanhando, ele não precisa ser flexionado, independente se ele é regular, se ele é irregular, eu não preciso modificar ele, tá? Depois ali eu já mando uma foto desse quadro ali para vocês terem também, e posso também enviar essa revisão que eu estou passando os slides para vocês, tá? Vamos voltar aqui para a revisão. Bom, o que eu trouxe aqui, né? Lá na página 194, ainda do livro 1, tá, pessoal? A gente viu as linked words, as conjunções, né? Que a gente pode usar para ligar duas frases, unir duas frases, para fazer conexões. E aí a gente tem essas conjunções aqui, por exemplo. Por exemplo, for example, such as, however, when, or, so, because of. Então, lá na página 194, tá? Ainda do livro 1, vocês encontram as conjunções, que é interessante vocês darem uma lida quando a gente usa uma, quando a gente usa outra. Então, para fazer uma lista, para listar algo, a gente vai usar o for example, such as, por exemplo. Esse such as seria como, né? Contrastar algo. Eu tenho uma frase e eu quero fazer um contraste. Eu posso usar a conjunção however. Eu tenho uma frase e eu quero usar uma expressão de tempo. Eu vou usar when. Quando eu quero dar alternativas, eu tenho or, né? Consequências ou razões, eu tenho so, because e o because of, tá? Então, lá na página 194 tem esse resumo, e na página 188 do livro de vocês têm a explicação principal, tá? E aí, pessoal, a gente entra no conteúdo que a gente tem trabalhado agora nessas últimas aulas, né? Que eu acho que já está mais tranquilo para vocês, que são as conditionals, né? No livro 2, vocês encontram as conditionals first and second, mas eu ainda apresentei para vocês a zero conditional, né? A condição número 0. Então, as três caem na prova de vocês. Tanto a 0, como a primeira, como a segunda, tá? Então, a condicional número 0, pessoal, a gente trabalha com fato. Se a gente trabalha com fato, a gente trabalha com presente simples, né? Então, present simple plus present simple. Então, a gente tem uma sentence conditional com present simple plus result
present simple. Então, uma condição com presente simples e um resultado com presente simples. Então, vocês têm esses exemplos aí que eu já venho trazendo essa telinha para vocês há umas 2 semanas. Então, if you stand in the rain, you get it. Se você ficar de pé na chuva, você vai ficar molhado. If you hit ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele vai fundir, ele vai derreter, tá? Então, fato. Se é fato, é certo que vai acontecer, a gente trabalha com presente simples nas 2 sentenças, tanto na condição como no resultado. Elas também podem vir invertidas, não necessariamente começar com if. Vocês completarem com if no meio da frase. O que importa é a conexão entre elas, tá? First conditional, a primeira condicional, ela trabalha com possibilidades de situações no presente e no futuro. Para trabalhar com possibilidades no presente ou no futuro, a gente tem que usar o simple future. E é isso que eu trouxe aqui. First conditional, a frase que me dá a condição é o with mais o presente simples. E a frase que me traz um resultado, a frase que me traz um resultado, eu trabalho com simple future mais o verbo, tá? Verbo no infinitivo sem o to. E a second conditional, pessoal, a gente trabalha com situações hipotéticas. Eu não sei se vai realmente acontecer. Ou com situações reais que não vão acontecer. Para isso, a gente trabalha com a conditional past simple, ou seja, if mais passado. E aí o passado retoma, aqui a gente tem que saber os verbos regulares ou irregulares, né? Mais o result, que a gente usa um verbo modal. Nesse caso, a gente tem a utilização do verbo would, mas poderia ser o verbo should, poderia ser o verbo might, poderia ser o verbo could, para trazer um resultado, tá? De situação improvável. Nós vamos corrigir os exercícios que eu passei de tema para vocês na semana passada, que pelo que eu tenho anotado aqui, são os exercícios da página 153 e 154, dessa parte das condicionais para fazer, então, um fechamento dessa minha revisão. Dúvidas, pessoal? Como é que tá? Fui muito rápida? Fui demais? Falei de menos? O que vocês acham? Enquanto eu coloco aqui os meus slides. Por que eu... Muito complicado. Página tem no chat que depois eu vou olhar. Pessoal, página 153, então 153 activities, né? A gente não fez essas páginas ainda, né? Pelo que eu me lembro, era para fazer para hoje. Então a gente continua aqui. Aqui, pessoal, na página 153, exercise number 1. Here are some questions for to answer. Give complete answers. Pay attention to the form of the verbs. Então, vocês têm algumas perguntas e vocês têm que responder e cuidar da estrutura. E como assim cuidar da estrutura? A gente vai agora decifrar cada uma delas. Letter A, por exemplo. If you could date a celebrity, who would you date? Se você pudesse namorar uma celebridade, quem você namoraria? Então, esse if you could, o could ele está no passado, que ele é o passado do can. Ele não está no meu resultado, está na condição, tá? Na frase de condição. Então, if, sempre que eu tiver esse if, é a minha frase de condição. E aí eu tenho que pensar, se está trazendo um verbo no passado, é a minha segunda condicional. Porque eu tenho uma frase de passado, tá? Então, vocês têm ali, se vocês pudessem namorar uma celebridade, quem vocês namorariam? A letra A, você já tem a estrutura completa. Então, vocês vão responder. If I could date a celebrity, se eu pudesse namorar uma celebridade, I would date. Aí vocês têm um resultado. Eu namoraria, eu gostaria, né? Uma situação hipotética. E aí vocês vão colocar nessa letra A pessoa que vocês namorariam, tá? Se vocês pudessem namorar
uma celebridade. É uma condição. Essa aqui eu não tenho muito o que colocar, porque é uma resposta pessoal de vocês. Mas o que a gente tinha que cuidar nesse exercício era isso. A letra A já estava com a estrutura completa, tá? Então, esse who é para vocês colocarem quem vocês namorariam. A letra B já começa a me faltar alguma coisa. Então, olha a letra B. Letter B. Where would you go if you could go anywhere in the world for a holiday? Então, onde você iria, né? Se você pudesse ir em qualquer lugar numas férias ou num feriado, né? Porque o holiday eles utilizam tanto para feriado como para as férias. Então, vocês vão ver muito isso. E aí, pessoal, vocês têm que colocar ali. Tô indo que eu tô com falta de ar. Você tem que colocar ali I would go, né? Então, I would go to. Vocês viajariam. Eu gostaria de viajar, né? Vocês vão colocar um lugar que vocês gostariam de ir. Então, se eu tenho já would, é o meu resultado. Se é o meu resultado, aquele verbo ali, ele vem acompanhando o would, ele vem no infinitivo. Então, I would go, né? O verbo ir, eu gostaria de ir para. Para onde vocês gostariam de viajar? Vou dar um exemplo. Hoje, se eu pudesse viajar, I would go to London, né? Eu gostaria de ir para Londres. If I, então, if I, ali você tem que completar com a sentença de condição. A sentença de condição da segunda condicional, ela vem no passado. Então, if I could, você já tem ali na pergunta, né? If I could go anywhere. Se vocês pudessem ir para qualquer lugar, tá? A letra C, a letra D e a letra E, você não tem estrutura nenhuma. Vocês têm que fazer toda a estrutura dela, né? Então, letra C. If you had only the food would you choose? Então, se você pudesse, se você tivesse que comer apenas uma comida para o resto da sua vida, qual você escolheria? Então, como é que eu vou fazer essa aqui? Se eu vou começar primeiro com a condição, com a frase de condição, eu vou começar if I, né? Porque está perguntando para mim, então, if you had, if I had, if I had only one food. Então, se eu tivesse que comer apenas uma comida, então colocar I would, né? E a comida que vocês gostariam de comer. Então, I would eat, né? Vamos botar o verbo no infinitivo. I would eat. Tarará. Aí vocês escolheriam o que vocês gostariam de comer para o resto da vida de vocês. Letter D. If you could hear what someone is thinking for a day, who would you choose to hear? Então, se você pudesse escolher para escutar os pensamentos de uma pessoa por um dia, quem você escolheria? Novamente, aqui a gente não tem nada. Então, eu tenho que colocar toda a condicional e o resultado. Então, if I could hear someone. Então, se eu pudesse escutar alguém, I would hear, eu gostaria de ouvir tal pessoa, tá? E a letter E, a última, tem ali, if you were an animal, what animal would you be? Então, se você pudesse ser um animal, qual um animal você seria? Então, vocês vão responder ali. If I were an animal. Pessoal, eu sei que vocês vão dizer, tu tá usando o were e não o was, porque no verbo to be no passado eu tenho o was no singular e o were no plural. Só que nesse aqui eu uso como se eu estivesse no lugar de alguém. Então é sempre como ali, if I were you, por exemplo, se eu fosse você. Então, nesse caso, se eu fosse um animal, if I were an animal, se eu fosse um animal, tá? I would be
E aí vocês colocariam quem vocês gostariam de ser, que animal vocês gostariam de ser, tá? Esse aqui é exercise number 1, tá? Exercise number 2, pessoal. Ih, já tá no horário. Homework. Match the numbers on the box to the change that you would like to make. Então, relacione ali os números que você gostaria de mudar. Vocês têm 5 categorias: your body, your house, your school, your city, your country. Você tem que ler a frase e ver do que ela relaciona. Se ela relaciona ao seu corpo, a sua casa, a sua escola, a sua cidade ou o seu país. Por exemplo, a primeira ali, você tem 2 colunas, né? Aqui, a primeira coluna, a segunda coluna. Então, vamos na primeira coluna. Vou dar uma apuradinha aqui mais, né? Do que eu já venho apurando para dar tempo de, ao menos, pincelar todos os exercícios, tá? Então, aqui, exercise number 2. I would change the color of my room. Eu gostaria de mudar a cor do meu quarto. Então, refere-se à minha casa. I would like to have less traffic. Eu gostaria que tivesse menos tráfego, menos engarrafamento. A minha cidade. The patio could be bigger. O pátio poderia ser maior, né? Ou seja, o pátio da minha escola, né? I would send the corrupt politicians to prisons. Eu gostaria de mandar os políticos corruptos para a prisão. Aí, né, a gente tem na cidade ou no país, tanto faz. I would give better education to all. Eu gostaria de dar uma melhor educação, uma educação melhor a todos. I would like it to have a swimming pool. Eu gostaria que tivesse uma piscina de natação. Aí, na casa de vocês, pode ser na escola, depois eu coloco as possíveis respostas aqui. De plantar mais e área mínimo maior. I would make it a safer place. Eu gostaria de fazer um lugar mais seguro. I would play music during break. Eu gostaria de tocar música durante o intervalo. I would have long hair. Eu gostaria de ter um cabelo comprido. I would be taller. Eu gostaria de ser mais alto. Então, refere-se a gente, essas 2 últimas, tá? Então, aqui eu vou colocar as respostas. Para vocês conferindo. Esta da primeira coluna. Esse 2 aqui é que ficou exercise 2, né? Não 2. Aí. E aí, aqui, da próxima coluna, né? Vocês tinham 2 colunas. Opa! Para vocês. Então, da segunda coluna eu tenho 4, 4, 5, 4, 5, 3, 1 e 1, tá? Então, aqui, dessa segunda coluna aqui, vocês tinham a primeira e a segunda, tá? Number 2 ali, pessoal. Write questions for the answers. Vocês têm a resposta e no momento que vocês têm a resposta, vocês têm que estruturar a pergunta, tá? Como assim? Vocês têm que ver a condicional que ela está usando e fazer a pergunta na condicional correta. Então, olha a resposta. If I won the lottery, I would buy a big house for my family. Ou seja, se eu ganhasse na loteria, eu gostaria de comprar uma enorme casa para a minha família. Ou seja, segunda condicional, né, pessoal? Então, é uma situação hipotética que a gente tem uma sentença de condição no passado e uma sentença de resultado com o verbo modal, né? Então, vamos fazer aqui uma possível pergunta para esta resposta, tá? Para fazer uma pergunta, no momento que a gente está dando uma resposta, eu tenho aqui que utilizar uma WH question, tá? Então, exercise 2, a gente tem, o que eu faria, a pergunta eu tenho que perguntar o que você faria se você ganhasse na loteria, né? Então, what, e aí, o que você gostaria de fazer ou de comprar, nesse caso ele já fala, então, what would you
buy, né? Então, o que você gostaria de comprar? If, a sentença de condição. No passado, o verbo win eu trouxe para won. If you won the lottery. Tá? Então, o que você gostaria de comprar se você ganhar... Opa! Se você ganhasse na loteria. Letter B, a resposta é I would invite Anita for my party if I could invite anyone. Então, provavelmente a pergunta é quem você convidaria para a sua festa se você pudesse convidar qualquer pessoa. Se eu estou falando a pessoa, a WH question que eu devo iniciar é o who, né? Então, who would you invite? Quem você convidaria? Aí pode botar o complemento for your party, para a sua festa, tá? If you, tá? E aí a gente tem que trazer para o passado. Could, pudesse convidar anyone. Então, who would you invite for a party if you could invite anyone? Letter C, que eu acho que é a última desta aqui. I'd say thank you if my friend helped me. Eu diria obrigado se o meu amigo me ajudasse. Então, o que você diria para o seu amigo se ele lhe ajudasse, né? Essa é a pergunta que eu devo fazer. Então, o que ou qual eu tenho a WH question what. Agora depois eu boto mais para o ladinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Ficou bem aqui. Aí, what? What would you say? O que você gostaria de dizer, né? What would you say to your friend, né? Porque ali fala para o seu amigo. What would you say to your friend if, se ele lhe ajudasse? If he helped, ok? You. If he helped you. E aí a resposta, I'd say thank you if my friend helped me, ok? Deixa eu botar grandinho. Tá? Se não acompanhar, não conseguir acompanhar todas as respostas, me avisem que eu mando ali no grupo, tá? Pessoal, na outra página, 154, a gente também segue com essa condicional da segunda condicional, tá? Então, eu não vou conseguir corrigir agora, porque já são 10h50, mas se vocês tiverem alguma dúvida desse exercício da página 154, manda uma mensagem, me pergunta, ou me pergunta ali no chat que agora eu já respondo para vocês, tá? E a atividade no plural da semana passada, ela era a página 157, ela simplesmente fazia essa oposição entre first conditional e second conditional, entre primeira e segunda condicional, que a gente já vinha fazendo. Então, não é nada de diferente para vocês, né? Porque a primeira condicional, ela trabalha com situações possíveis e prováveis no presente ou no futuro, e a segunda condicional trabalha com situações hipotéticas ou irreais. E a gente já vinha batendo nessa estrutura de primeira e segunda condicional. Então, não foi nada de novo para vocês, tá? Como eu falei, amanhã vai abrir uma atividade para vocês lá no plural, uns exercícios para completar, tá? Na semana que vem também, na outra semana também, até chegar a nossa avaliação, tá? Dúvidas, pessoal? Eu sei que eu tô falando demais não, tô falando rápido, porque a gente tá com pouco tempo, a gente só tinha essa aula antes da prova, porque semana que vem é feriado, vocês não têm aula, né? Então, assim, ó, eu fico à disposição. Quem já me chamou no WhatsApp sabe que eu respondo. Posso até demorar um pouquinho, às vezes, né? Tô um pouco atrapalhada, porque tô sempre em aula. Hoje de tarde tenho aula toda tarde de novo. Então, vocês podem me chamar, podem tirar as dúvidas de vocês, tá? Mesmo lá na semana que vem, quando a gente não tiver aula online, vocês abriram o exercício e não conseguiram realizar algum, não entenderam, vocês podem me chamar, eu explico para vocês, tá? Então, me chamem, tirem as dúvidas. E espero que esteja tudo tranquilo, né? Ali as gurias responderam que tá de boa, que tá tranquilo. Vou mandar a foto do quadro. Querem que eu mande a foto aqueles slides de revisão também? De Simple Past, Present Perfect, talvez ajude, não ajude. Vou mandar ali também. Então, eu mando tudo para vocês terem para estudar e os exercícios que vão abrir no plural nessa semana e na semana que vem, tá? Desculpa aí que eu passei um pouco do nosso horário, né? Quase 11 horas. Eu sei que vocês têm outra aula ainda. Vou interromper a gravação. E uma boa semana aí para todo mundo.